pode investigar? A última decisão do STF sobre esse assunto foi no sentido de que pode investigar qualquer delito. É o recurso extraordinário 593-727, ano de 2015. Anteriormente, o STF já entendeu de forma diferente. Essa decisão, ela precisa ser aperfeiçoada. Há alguns males na investigação feita pelo Ministério Público. Todo aquele que investiga pratica um ato, tem um comportamento inquisitivo. Só o ato de formular uma hipótese delituosa, uma hipótese de autoria, só esses dois atos, já no início, já constituem atos de parcialidade. E é um problema da investigação feita pelo Ministério Público. É que ele colhe a prova em seu favor. Nem digo que faça isso conscientemente, mas inconscientemente é isso que ele vai fazer. Porque ele vai utilizar essa prova, a investigação, no processo. Quando, por exemplo, surge um contra-indício, um indício de que o investigado não é autor, o Ministério Público, parcializado, vai entender, até por forças inconscientes, que aquele indício não tem importância e vai afastá-lo da instrução investigatória. A questão é que o Ministério Público é parte. Ministério Público é parte, por conceituação, no processo penal. Sendo parte, não pode investigar. Sendo parte, é parcial. E vejam que interessante. Situação como é diferente. Quando o Ministério Público recebe o inquérito da polícia e examina o inquérito para verificar se existe ou não justa causa para a propositura da ação penal, quando o Ministério Público recebe esse inquérito, ele recebe esse inquérito com um certo distanciamento do inquérito. E agora? Quando ele mesmo investigou, ele fez a investigação, como é que fica o distanciamento do Ministério Público para concluir se existe ou não justa causa? E há um outro problema no Ministério Público investigar. É a concentração de poderes. As instituições não devem concentrar poderes. Os poderes têm que ser distribuídos. A concentração de poderes coloca em risco a harmonia entre os poderes. E agora o argumento que eu considero mais forte, que desaconselha o Ministério Público a investigar. Não há controle externo. A polícia tem controle externo.
O responsável pelo controle externo previsto na Constituição, controle externo da polícia, é o Ministério Público. O Ministério Público não tem controle externo. Tem o Conselho Nacional do Ministério Público. A maioria dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, a maioria dos membros, são membros do Ministério Público. Então isso não é controle externo. E o controle externo é fundamental de importância quando se trata de investigar o cidadão. Porque o investigador, ele ingressa na vida privada do cidadão, ingressa na vida familiar do cidadão, ingressa na vida patrimonial, financeira do cidadão. Quem faz isso tem que ser fiscalizado. E não há fiscalização no caso do Ministério Público. Autocontrole não é fiscalização, é o mesmo que controle nenhum. Essas são algumas razões pelas quais é desaconselhável o Ministério Público na investigação. Vamos ver agora do ponto de vista legal, do ponto de vista mais técnico, das razões porque, em princípio, o Ministério Público não pode investigar. O artigo 129 da Constituição Federal, em seus incisos, diz, entre outras coisas, que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública e a ação de inconstitucionalidade. Não fala em que compete ao Ministério Público investigar. Esse artigo 129 diz também que compete ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência. Expedir notificações não é instaurar investigação criminal. O mesmo artigo 129 compete a ele requisitar diligências investigatórias para a polícia e a instauração de inquérito policial. Aí temos ainda a Lei 12.830 de 2013, que diz que as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais são exercidas pelo delegado de polícia. A apuração de infração penal é exercida pelo delegado de polícia. Essa mesma lei, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial. Em princípio, a lógica jurídica, as normas, todas apontam para a impossibilidade, para a inviabilidade do Ministério Público de investigar. Excepcionalmente ele pode investigar. Excepcionalmente ele pode investigar. Quando? Quando existe a possibilidade do poder político, ou do poder econômico, ou do poder financeiro influir na investigação, nestes casos, e somente nesses casos, se justifica a
investigação feita pelo Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público possui uma determinada função, que é promover a ação penal. Se os meios para lhe promover essa ação penal não lhe são concedidos, ele pode substituir a polícia. Porque o poder econômico e o poder financeiro, eles exercem influência em toda a administração pública. E polícia é administração pública. Mas por quê? O que tem de especial o promotor, o membro do Ministério Público? Ele tem independência. Ele tem garantias de independência. Mas o delegado também é independente? Não. O delegado possui autonomia. Ele não possui as mesmas garantias. Então, nesses casos, excepcionalmente nesses casos, o promotor pode investigar e deve obedecer quais normas? Como não existem normas regulando, leis regulando a investigação do Ministério Público, se aplica às normas do inquérito policial. Inclusive com certa fiscalização do judiciário, que é a remessa do inquérito ao juiz no prazo de 30 dias, se o acusado estiver solto, de 10 estiver preso, deve haver uma fiscalização judicial. Todas aquelas normas ali, no que forem aplicáveis, e a maioria delas do inquérito policial, devem ser respeitadas pelo Ministério Público. Porque o Ministério Público não é polícia secreta. Não é polícia secreta quando exerce essa função. Era isso.